O mar sempre foi vendido como refúgio, um lugar de descanso, horizonte aberto, promessa de liberdade. Desde a infância, aprendemos a associá-lo à ideia de pausa, de silêncio bom, de fuga do mundo sólido e cansado. O curioso é que essa imagem nunca veio do mar em si, mas da forma como escolhemos enxergá-lo. Registros históricos mostram que enquanto a cultura transformava o oceano em símbolo de tranquilidade, ele seguia fazendo exatamente o que sempre fez, afundando navios, arrastando corpos, encerrando histórias sem aviso prévio. Ainda assim, insistimos em chamar esses episódios de tragédias, como se fossem exceções raras, e não parte de um padrão antigo e bem documentado. Existe um medo silencioso por trás disso, o medo de admitir que a natureza nunca assinou nenhum acordo conosco. E talvez exista também um desejo oculto, ainda mais inquietante, entender se o perigo está realmente no mar, ou na expectativa confortável que projetamos sobre ele. É a partir dessa tensão que surgem registros que atravessam séculos, alguns famosos, outros quase esquecidos, todos revelando a mesma verdade incômoda. 1. MS Derbyshire, 1999. O MS Derbyshire era um cargueiro britânico gigantesco, construído para enfrentar longas travessias oceânicas carregado até o limite. Quando desapareceu no Pacífico, a explicação inicial foi imediata e reconfortante, uma tempestade violenta, algo extraordinário demais para ser evitado. Anos depois, a investigação revelou algo bem menos épico. O mar não estava fora do padrão, o que houve foi uma combinação de pequenas falhas estruturais, decisões comuns e água entrando de forma progressiva. O navio não lutou, não houve tempo para heroísmo, ele simplesmente deixou de existir. Esse registro ensina algo simples e desconfortável. O mar não precisa ser agressivo para ser definitivo, ele apenas precisa de continuidade. 2. Titanic, 1912. O Titanic não afundou apenas por causa de um iceberg, ele afundou porque carregava a crença de que havia sido projetado para não afundar. Alertas sobre gelo foram recebidos, a velocidade foi mantida, o mar estava calmo demais para parecer ameaçador. Quando o impacto aconteceu, o problema não foi o gelo, mas a soma de decisões anteriores que reduziram qualquer margem de reação. A tecnologia existia, mas a confiança nela era maior do que o respeito pelo ambiente. O Titanic se tornou um símbolo porque expôs algo universal. Quando acreditamos demais na própria criação, tratamos a realidade como detalhe. 3. Costa Concórdia, 2012. O Costa Concórdia navegava em águas conhecidas, com clima estável e tecnologia moderna. A decisão de se aproximar demais da costa não veio da necessidade, mas do hábito, um gesto repetido outras vezes, sem consequências. O mar, porém, não responde a histórico positivo, ele responde apenas ao presente. Quando o casco tocou o fundo, tudo o que parecia controle se dissolveu rapidamente. Esse registro mostra como a familiaridade transforma o risco e o cenário em armadilha. 4. Herald of Free Enterprise, 1987. O Herald of Free Enterprise deixou o porto com a porta de proa aberta, não por sabotagem, não por falha complexa, mas por pressa, comunicação incompleta e rotina mal supervisionada. Em poucos minutos, a água entrou com força suficiente para virar o navio. Tudo funcionava, tudo parecia normal, o mar apenas fez o que sempre faz quando encontra uma abertura. Grandes desastres não exigem grandes causas, às vezes exigem apenas que ninguém perceba o óbvio a tempo. 5. Estonia, 1994. O ferry Estônia cruzava o mar Báltico durante a madrugada. As condições eram difíceis, mas comuns para aquela região. Quando a água começou a entrar, o tempo de reação foi curto demais. O resgate veio rápido. Helicópteros, navios, profissionais treinados. Ainda assim, mais de 800 pessoas morreram. O impacto desse registro está no limite que ele revela. Há situações em que o ambiente se impõe antes que qualquer esforço humano consiga alcançá-lo. Nem toda perda é falha. Algumas são fronteiras. 6. MV Sewol, 2014. O MV Sewol não afundou de repente, ele inclinou lentamente. Havia tempo, havia comunicação. Passageiros foram orientados a permanecer onde estavam, confiando que o sistema resolveria. O mar estava calmo, o perigo veio da parca capacidade de agir fora do protocolo. Quando a água tomou conta, o tempo já havia sido desperdiçado. Esse registro revela um traço moderno, confiar tanto na estrutura que se perde a
autonomia diante do inesperado. 7. Exxon Valdez, 1989. O Exxon Valdez encalhou após uma sequência de decisões comuns: cansaço, mudança de rota, excesso de confiança. Não houve tempestade, o erro foi pequeno, o impacto permanente. O mar não conteve o que recebeu, espalhou, amplificou, registrou. Décadas depois, as consequências ainda existem. O oceano não diferencia intenção de resultado. 8. Correntes de retorno, registros globais. Em praias do mundo inteiro, pessoas jovens e saudáveis morrem em águas aparentemente tranquilas. O perigo não se vê. O corpo reage lutando contra algo invisível. Em poucos minutos, a energia se esgota, a orientação desaparece. O mar não puxa com violência, ele apenas mantém a direção. Às vezes, o que mata não é a força, mas a persistência. 9. Piper Alpha, 1988. A plataforma Piper Alpha explodiu em pleno Mar do Norte. O mar estava estável. O desastre veio de falhas operacionais internas. O isolamento marítimo transformou tudo em definitivo. Poucas rotas de fuga, resgate limitado. O oceano não causou a explosão, mas definiu o destino de quem estava ali. O perigo marítimo nem sempre vem da água entrando. 10. Balsas superlotadas no Sudeste Asiático. Registros de balsas afundando se repetem há décadas. As causas são conhecidas, os alertas existem. Mesmo assim, os acidentes continuam. Aqui, o mar funciona como arquivo. Ele registra um após o outro os mesmos padrões humanos: necessidade, pressa, confiança excessiva. O aviso técnico perde para o desejo imediato de atravessar. 11. Triângulo das Bermudas. Registros reais. Por trás do mito, existem naufrágios explicáveis, correntes fortes, clima instável, erros de navegação. Talvez o mistério seja mais confortável do que a verdade. É mais fácil imaginar forças ocultas do que aceitar falhas repetidas. 12. Praias com histórico recorrente. Certas praias acumulam mortes ao longo de décadas. Placas existem, alertas existem, ainda assim continuam cheias. A familiaridade neutraliza o medo. O hábito faz o trabalho que o oceano não precisa fazer. 13. Registros históricos repetidos. Diários do século XVIII descrevem naufrágios com a mesma estrutura dos relatórios modernos. O vocabulário muda, o padrão não. O mar funciona como um relógio que nunca atrasa. Ele não aprende, não esquece, apenas registra cada geração redescobrindo os mesmos limites. O mar nunca foi seguro, nós é que mudamos a narrativa. Criamos símbolos de conforto para lidar com um ambiente que nunca prometeu proteção. Chamamos de exceção aquilo que se repete com precisão histórica. Esses registros não falam apenas de água, navios ou ondas. Falam sobre expectativa, excesso de confiança e a dificuldade humana de aceitar limites que não podem ser negociados. A ideia mais desconfortável talvez seja esta: segurança não é um direito natural, é um estado temporário. E o mar silencioso e antigo apenas existe há muito mais tempo do que nós.